Prodígios da biopsico obtidos com o médico Mirabelli, Dr. Henrique de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Na rua Coronel Seabra, 18, Moca, São Paulo. Essa foi, ao meu ver, a fase mais brilhante e admirável da vida psíquica do médium. A Academia de Estudo Psíquico César Lombroso, fundada e mantida para estudar de 1919 em diante, condensou através do seu escolhido e competente corpo de investigadores composto de cientistas diplomados, de cavalheiros idôneos, e através de uma aluvião de pesquisadores exigentes e cultos, o exuberantismo registro de fatos controlados cientificamente que constitui o resultado de um inquérito acerca do médico Mirabelli, posto em circulação em 1926 e que motivou o espanto e as exteriorizações noticiosas de revistas e monografias europeias do assunto. Foi nessa época, juntamente, que eu, detendo-me sempre em São Paulo, durante certas temporadas, no decurso das minhas grandes viagens pelo Brasil, pelos países do Oeste e do Sul, deixava o hotel e me hospedava na própria casa do médico para melhor observá-lo. Às vezes eu dormia no quarto contíguo ao seu, onde repousavam em 3 leitos o consorte de Mirabelli e 2 filhos pequenos. Outras vezes dormia ele nesse quarto, a mim designado em cama fronteira à minha, distanciada cerca de 2 metros, e sempre com uma lâmpada de 200 velas acesa até o amanhecer, porque ele, em consequência dos fenômenos mais amiudados e quase incontroláveis no escuro, nunca dormia na obscuridade completa, com receio do que de pior pudesse acontecer. A casa de uma porta e 2 janelas de frente compunha-se, além de 2 peças indicadas, ambas com janelas para a área, de um corredor de entrada após a porta da rua, com alguns degraus de madeira, e a área interna, murada até o telhado e recoberta de clarabóia, de uns 8 a 9 metros de extensão, de uma sala de visitas transformada em geral no gabinete de reuniões de pesquisa. Com uma porta que dava para a escada de acesso, a outra para o quarto em que me hospedava, e 2 janelas rasgadas para o passeio da sala de jantar, vizinha ao quarto do casal, tendo uma porta que abria para a área e uma janela para o quintal, de um ligeiro corredor seguinte com janela, onde havia um quarto destinado à criada, da cozinha com uma porta de saída para o quintal, e do banheiro e instalações sanitárias, como com janelas para os fundos. Antes de me deitar todas as noites, eu revistava a casa inteira, na qual ninguém mais poderia penetrar ou manter-se dissimuladamente. Insisto nessas particularidades ou nessa reconstituição mental da planta da habitação para se avaliar o rigor, a consciência com que eu procedia, como investigador que não quer ser burlado, porém que não se peja de atestar a verdade, seja ela do que natureza for. Revela acrescentar que qualquer pessoa que não possuísse coragem, vontade forte, lucidez de espírito, certos conhecimentos especiais e serem no equilíbrio mental, não persistiria em ver o que eu vi e em parte o que eu sofri no prosseguimento dessas indagações denominadas do além, estando sujeita mesmo à facilidade de perder a razão ante o imprevisto, a violência ou o abalo causado por alguns fenômenos verdadeiramente terrificantes. Interrompamos, todavia, esse indispensável histórico e voltamos aos fatos. Movimentos, deslocações e quebra de objetos eram e são ainda os fenômenos mais comuns. O médium, na sua clarividência astral, atribuía-os a mau elementos, a espíritos inferiores e entidades imperfeitas, desencarnadas, que penetram no ambiente, atraídas por pessoas que convivem ou frequentam certas casas, inclusive a sua, e se manifestam, utilizando das suas forças psíquicas como um foco ou qual um imã.
Não só à noite, mas em pleno dia observei inumeráveis desses movimentos destacados e espontâneos, produzidos segundo inspirar lógica por forças ou seres personalizados e invisíveis, absolutamente alheios ou diversos da pessoa do médium, achando-se ele imóvel, sentado ou deitado em pleno sono, ou andando despreocupado pelo recinto. Vi peças de roupa agitarem-se sozinhas nos gabinetes. Vi uma quantidade sem conta de utensílios domésticos, principalmente louças e vidros de improviso, erguerem-se, deslocarem-se por si sós, espatifarem-se de encontro aos móveis, às paredes e muitíssimas vezes à própria cabeça do médium, assim transindo de dor, com contorções e gritos, até a brusca e indistinguível manifestação agressora. Não raro o sangue lhe jorrou do crânio ou do rosto, em seguida ao choque de um frasco, de um jarro, de um peso de mesa ou de um bronze, a ele arremessados. Eu próprio, por mais de uma vez, fui vítima igualmente dessas inesperadas e ilobrigáveis agressões. Estando eu só num compartimento e o médium, asas distantes, e um médium distante, no outro compartimento, dormindo, falando alto com alguém da casa ou realizando qualquer mister momentâneo. Numa ocasião, um armário de medicamento abriu-se espontaneamente e dele saltou um vidro que me veio bater, encheu na cabeça. Eu estava só, na ocasião, no aposento, que eu dormia. De outra feita, um vidro de exili, dentifrício, que eu colocara sobre o mármore do tocador do quarto, ali por mim ocupado, foi atirado invisivelmente contra o espelho do guarda-casaco, que se estilhaçou, acordando o médium no quarto imediato e fazendo lamentar o prejuízo e o contínuo quebra-quebra da sua perturbada vida de provações. Uma noite, na sala de jantar, estando o médium seguro por mim e à porta do seu quarto, vi o carrinho de madeira do seu filho infante rodar até junto aos meus pés, impelido ocultamente. A cadeira de balanço, girando solitário, dançar uma espécie de valsa macabra, sem música, com uma pele de tigre oscilando no aspaldar. Notem que não estou fazendo literatura, apenas episodiando a verdade iniludível. Quadro que se desloca e faz-se enfiar-se nele o corpo do médium. Às 10 horas da manhã, mais ou menos, eu estava na sala de visitas, conversando com o médico que se vestira para sair, quando de repente enorme quadro de uns 80 centímetros de alto por 60 de largo se desprendeu, se elevando parede do quarto próximo, cuja porta só estava algo entreaberta, tendo uma das folhas endraçadas fixa nos refolhos, nos ferrolhos. O quadro não se desmaterializou e rematerializou-se instantaneamente. Passou por baixo da bandeira da porta, adaptando-se à meia abertura da mesma, e foi descido com violência em torno da cabeça do médico, partindo-se o vidro, rompendo-se um estampão e o papelão do lado posterior e contornando a volta do corpo até os pés. O que o fez saltar depois aos berros, sentando-se pálido, apavorado no sofá. Verifiquei imediatamente que a sua roupa negra se encontrava salpicada de fragmentos de vidro e sujo de teias de aranha da poeira acumuladas nas costas do quadro antes do fenômeno. Mirabel assobiava uma canção qualquer. Os seus acordes, explicou ele, relembravam a vida e a melodia em voga numa réplica de estudantes em que outrora habitara, e atraíram um preto já falecido, com a qual tiveram uma rusga e que se servira como empregado nessa república, manifestando ali de roldão contra ele, naquela fúria postuma. Comunicações orais e mensagens escritas. Assisti a inúmeras delas, das primeiras não só em casa, mas como na rua, no edifício público, num bonde, etc. O médium, ao defrontar um indivíduo, às vezes dele desconhecido, inicia um diálogo, um idioma de todo em todo, ignorado pelo seu intelecto, em holandês, em sírio, em japonês, etc. Conforme verifiquei, vi-o escrever ainda uma afinidade de mensagens em línguas vivas e mortas, algumas dificílimas, eruditíssimas e paleográficas, quais o grego antigo, o aramaico e o caldeu, na
na cerca de 30, em que transmitiu mensagens sobre os assuntos mais versáteis, mais filosóficos ou mais transcendentes, assim como improvisar oralmente por escrito preleções profundas e mais ou menos longas e versos inspirados e rimados em várias literaturas, atribuíveis a Virgílio, Dante, Parini, Stecket, Victor Hugo e outros. Dois transportes interessantes, desmaterializações e materializações, pergunta, ou simplesmente deslocações instantâneas e fluídicas, perguntas, premonições. Certa manhã, após o banho e o café, estava eu anotando uns apontamentos na secretária do médium, situado na sala de visitas, quando inesperadamente me caiu aos pés, ou ao lado da mesa, um grande livro do gênero desses classificadores percalinos, cheio de folhas móveis e superpostas, escrita por mim e relacionados com as minhas viagens pelo interior do Brasil. Esse volume de molas de aço sob a capa verde escura achava-se guardado dentro da minha valisa, então fechado pelas linguetas de níquel e colocado sobre outra mesa, no quarto contínuo. Ao cair, o volume abriu-se e várias páginas espalhadas pelo chão. Chamei gritando por Mirabelle, cuja voz eu ouvira da distância dos 6 cômodos, inclusive a cozinha, onde ele discutia com o seu alto diapasão. Vim da sala e mostrando surpresa diante do fenômeno que, resumia em rápidas palavras, manifestou-se logo mediunizado e começou a transmitir, mesmo de pé, uma comunicação verbal em italiano, profetizando a escolha do seu nome para figurar na chapa de deputados estaduais pela Bahia, além de emitir outras previsões a respeito das minhas viagens do meu futuro e quase mais tarde vi realizadas. Segundo, uma noite em sessão promovida pela Academia de Estudos Psíquicos César Lombroso, na qual fui destacado para funcionar como controlador do médium dos assistentes, Mirabelle, após desenhar a lápis a imagem cilíndrica de um objeto cuja visão insistentemente o impressionava nessa hora, anunciou a queda, aliás, fragorosa, desse objeto no soalho, na sala penumbrada, estando acesa a luz do quarto, junto a ambas as mãos do médium sustendidas por nós, dispostos em círculo ao examinar o objeto jogado ao chão. Sem contato algum, comprovei tratar-se de um canudo de folhas de Flandres, pintado, contendo um diploma de formatura, pertencia ao farmacêutico, então presente, senhor Luiz Pinto de Queiroz, que em companhia de sua mulher, também presente, afirmou achar-se antes o diploma trancado à chave no guarda-roupa e no segundo andar da sua residência, no bairro de Higienópolis, Palmeiras. Todos os dizeres impressos, bem como a data e as assinaturas existentes no diploma, foram previamente reproduzidos pela mão do médium, do que se procedeu ao respectivo confronto entre os investigadores componentes da sessão. Levitação do médium ao deitar, depois de lhe haver eu dado, como de vez em quando fazia e ainda faço, uns passes magnéticos reparadores ou normalizadores de forças nervosas no coração, na cabeça, em meio ao sono profundo do médium, foi ele suspenso bruscamente do leito e atirado de pé sobre o guarda-roupa. A sua fisionomia e os seus gestos estavam transfigurados e apresentavam um caráter de indomável agressividade, ameaçando-me de morte, mantendo-me calmo e desenvolvendo uma grande energia pessoal. Interroguei-o sem demonstrar o menor sinal de temor, fazendo esgares horríveis e com as 2 mãos tentativas para estrangular-me. Declarou ser um barbeiro, assassino e suicida, que degolara a mulher a navalha e se matara em seguida, na rua Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Fato de que eu bem recordava através dos telegramas de jornais cariocas. Havia mesas encostadas à mesa que estava junto à janela do quarto, contra o guarda-roupa, superpondo a ele uma cadeira e arrastando outra, num soalho, para perto, subir a mesa. E ordenando energicamente ao médium que descesse. Dei-lhe a mão direita, ajudei-o a baixar ao piso e levei ao espelho, já substituído do guarda-casacas. Fiz observar o rosto, mostrei não haver identificação entre a entidade manifestada e o médium, e clamando para que se retirasse a personalidade estranha, deu um passe rápido e incisivo na cabeça do médium, que tombou inteiraçado
inteiriçado de costas ao chão, qual uma tábua ereta e abandonada. Voltando a si, apresentou-se um médium com um corpo dolorido e machucado, principalmente na região das costas após o baque. Moldagem de mãos em farinha de trigo, em pratos preparados por mim, alisados e fechados a chave no armário, e num instante assisti a diversas controladas cientificamente, quase sempre com percussões ouvidas nos móveis à distância, sem contato e com avisos prévios ministrados pelo médium, no estado de transe ou não. Inútil será esclarecer que essas moldagens não coincidem jamais com as mãos das pessoas presentes. Espantosa hemopetise, não sofrendo o médium de nenhuma afecção das vias respiratórias, quando em transe de incorporação ou exteriorização atribuída a um tuberculoso falecido e manifestado, assiste ao desenvolvimento de formidável hemorragia pulmonar, tombando sangue em borbotões e com enormes coalhos nas tábuas do pavimento e ficando ensopado de manchas vivas no peito, o seu habitual avental branco, de uso doméstico. Durante a sua inconsciência momentânea, a manifestação das personalidades antitéticas foi limpo o soalho pela criada. E lavada a barba do médium, mudado o seu avental por interferência da terceira individualidade invisível, que dialogou a propósito com os circunstantes. Fenômenos luminosos. Nessa residência do médium, além de outros verificados augures, observei dois mais sugestivos. Na noite em que rodopiou sozinho a cadeira de balanço, projetou-se para o canto da sala de jantar com um facho de holofote, um largo e movediço clarão transparente. Outra vez, na presença de um espírito vinculado através do médium, foi apagado e acendido sem o toque da mão humana ou visível um foco elétrico na sala de visitas, irradiando a lâmpada em cambiantes os mais lindos e variados coloridos, como um fogo vivíssimo de artifício ou uma estrela maravilhosa. Materialização de fantasmas. Estando ambos deitados, mas ainda acordados, eu lendo em recosto por volta da meia-noite, Mirabelle, que não havia conhecido pessoalmente quando viva minha mulher, Regina Loureiro de Araújo Góes, descreveu o seu tipo completo, extraordinariamente parecido com o da estrela cinematográfica, hoje também morta, Bárbara Lamar, porém mais baixo ou mais mignone na sua beleza natural e aristocrática. Ela assinalou mediante uma nuvem translúcida que se formava perto do meu leito, uma aparição feminina e o hábito de Nossa Senhora das Dores com que fora sepultada, fato ignorado pelo médium. A figura humana, ainda não identificada por mim, interpenetrou na sala de visitas, aliás toda fechada nas duas portas e janelas. Ao meu pedido verbal, solicitando uma confirmação de pessoa, ouvi percussões nos móveis da sala e palmas altas, que fiz repetir. Pedi mais uma prova positiva, e o ente invisível veio com o meu retrato, depois com o retrato dela, ambos retirados nesse instante da parede. Aí na sala, de onde pendiam antes e colocados diante de mim por alguns segundos, um ao par do outro, atrás dos vidros foscos, mas suficientemente diáfanos da porta envidraçada, uma estatueta foi ulteriormente trazida e assim mostrada através do vidro e resposta no seu lugar no porta-bibeloso. Em seguida vi a materialização perfeita de dois braços e de duas rosadas mãos femininas, as mãos de minha mulher, as quais eu bem reconhecia, que se alcançaram e se fixaram nítida e prolongadamente contra os vidros claros da bandeira da porta, como para demonstrar de modo indubitável havia sido o fenômeno efetuado por um ser etéreo, inconfundivelmente personalizado. Quanto aos dois retratos, ao abrir eu a porta da sala indefasável para melhores comprovações, depararam-se inclinados ou erguidos no chão, apoiando-se ao outro uma forma de T, a fim de não caírem. E, conquanto eu não visse, no momento, na sala novamente revistada,
como quando eu a deixara. A ir deitar-me, nenhuma corporificação astral ou humana além do médium, sustido por mim, a lâmpada elétrica se acendeu e apagou de longe, sem contato, ao meu pedido, com fulgurações de cores. Quantas vezes eu solicitei. Segunda noite, seriam 8 horas após a refeição. Conversávamos com alguns amigos e observadores do médium. Na sala de jantar, ele estava consciente sentado na cadeira de balanço, com um filho pequeno ao colo. Sobre o pano da mesa, já desfeita, havia frutas, algumas meio verdes, numa fruteira. De repente, sem qualquer sinal ou aviso, todos vimos luzir no enquadramento escuro da porta de comunicação do aposento em que eu dormia, para o quarto do casal, uma cruz cintilante ou afogueada, de ouro polidíssimo. Logo após formou-se o corpo de um cardeal, vestindo a púrpura peculiar aos príncipes da igreja, tendo à cabeça o barrete característico. De alguns passos graves, deslizando ao aposento semi-iluminado, em penumbra, e erguendo a mão direita, num gesto trinitário ou ritual, transmitindo-nos a bênção a todos. Traçando no ar a cruz mística, voltou-nos as costas. Chegando à porta onde se apresentava, vi apenas o seu braço pegar o meu guarda-chuva de cabo de ébano e castão de ouro, encostando junto à mesa, manuseando serenamente e repô-lo no mesmo local. Por indicação recebida através do médico, preparamos um prato com farinha de trigo, alisei-o com papel incorporado, em companhia de alguns cavaleiros presentes, homens diplomados e idôneos, Dr. Carlos de Castro, Antônio de Azevedo, Alfredo Navarro e outros. Fui colocar o prato assim preparado sobre a cadeira, no quarto em que eu repousava. A uma percussão ouvida na sala de jantar, volvemos todos ao quarto, onde verificamos a impressão de mão alheia ao ambiente. O conjunto dessas imponentes materializações, a cruz do ouro vivo, as vestes cardinalícias, a fisionomia identificada pelo grande quadro pendurado na casa, a mão plasmada na farinha, tudo revelava a individualidade desaparecida do cardeal Andrea Ferrari, que vivera na bela metrópole de Milão. Terceira noite. E essa foi a materialização mais tumultuosa, tétrica e impressionante por mim assistida. Entre 2 e 3 horas da madrugada, ouvi pancadas tremendas pela casa. A criada, espavorida, abandonou o quarto e trouxe o colchão para o aposento do casal. Ninguém podia conciliar o sono. Tais eram as pancadas e as deslocações consecutivas de objetos na sala de jantar e nos cômodos interiores. A um dado momento, distingui ruídos fortes na sala de visitas. Abri a porta de vidros foscos, iluminando a sala a meio. Súbito, a cadeira da secretaria foi arrastada sozinha. Segundos após, apareceu sentado o vulto de um árabe ou de um marroquino, de albornoz e turbantes alvos. Levantando a mão espalmada em direção ao fantasma, brandei: Alá te salve. Ele alçou-se de pronto. Era um homem de estatura avantajada, quase um gigante, de barba cheia e beduíno, cabelos negros, olhos fagulhantes de vivacidade, dentes branquíssimos. Espalmou também a mão e respondeu decisiva a saudação. Continuou a falar em árabe e eu distinguia perfeitamente o mover dos seus lábios e o vibrante som de sua voz abaritonada. Realizou-se então um diálogo entre o médium, já em transe, que ora cantava em latim um trecho de solenes tons gregorianos, ora falava em árabe com o fantasma. Eu mantinha Mirabelle seguro pela nuca, no meu quarto, com a mão esquerda, e dava a mão direita à mulher dele. Ele completava a corrente de mãos, ligando-se à esquerda da criada, que sustinha o menino acordado ao colo com a direita. Ambas as mulheres tremiam com tosses fortes e nervosas, de insopitável e deprimentíssimo pavor.
Creio que ouvi de uma delas ou de ambas os dentes se entrechocarem, revelando os seus rostos na palidez e na expressão. O mais doloroso e fundo abatimento. Da minha parte, confesso que reconheci a gravidade estranha da situação, ameaçada de se transformar num pandemônio explosivo ou dinâmico. Isso em face da anunciada corporificação de um segundo fantasma violentíssimo que se plasmava numa nuvem alvadia e derrubou a cadeira, sumindo-se com o outro ou evaporando-se pelos ares. Porém, o meu relativo receio era dominado pelo espírito de observação, e com os olhos fixos no canto da sala conservava os conscientes, a fim de ver bem e testemunhar essa inegável e inesquecível maravilha científica. O sacerdote manifestado nesse lance, através do médium Mirabelli, seria o conhecido padre Hugo Bassi, ou, não me recordo com absoluta justeza, um ministro eclesiástico que estaciara em Trípoli ou na África do Norte, em missa religiosa de propagação do Evangelho. Noutras residências do médium, em São Vicente, a rua Visconde da Mandaré, 97, e em Santos, a rua Luiz de Camões, 197. Testemunhei ali, na mesma forma, múltiplos e admiráveis fenômenos em matéria de deslocações espontâneas ou violência de objetos, bem como de revelações de entidades psíquicas que causaram frequentemente grande medo e aglomeração dos assistentes, qual a entrada de imaginário cavaleiro, assassinado a tiro junto aos cães das docas de Santos, num conflito de estivadores, reproduzida mimicamente através do médium em transe. Tragédia ali entrevistada por todos. Nas peripécias da luta, que se dominou com dificuldade, caindo um instrumento estarrecido no soalho até ceder à maléfica influência retrospectiva do fato público. Deslocação de um guarda-chuva de Santos para São Paulo. Viajando com o médium em automóvel de Santos para a capital paulista, verifiquei haver esquecido na cidade marítima o meu guarda-chuva. Ao entrarmos junto na casa do médium, Alameda Barão do Rio Branco, número 23, e relembrando o fato, vimos despencar de um canto do forro da sala fechada em que estávamos o objeto olvidado, o que nos fez rir a ambos, produzindo-nos a natural admiração pelo fenômeno, embora inferior a muitos outros espontaneamente realizados. Em Tucuruvi, Rua Natal 11, São Paulo, chácara residencial do médium, Instituto Psíquico Brasileiro, ao lado, em salão próprio. Pancadas nos móveis, em portas e janelas, no soalho e até na caixa de água, situada no forro da casa, deslocações inúmeras e frequentes de objetos que não raro se quebravam. Projeções ou irrupções luminosas em quadros e nas paredes, vultos branquicentos que esvoaçavam como silfos à noite baça ou ao luar, ou quedavam por algum tempo perto dos muros ou dos arvoredos. Uma noite, a 1h da madrugada, enquanto eu dormia só num quarto com a porta fechada à chave e o médium no outro, fui dramaticamente despertado pelo arremesso de um grande quadro, arrancado de alto prego da parede fronteira do meu leito e impetuosamente jogado sobre a minha cabeça. Se atingisse o choque a minha têmpora direita, poderia eu haver sido morto nesta ocasião pela invisível e brutal agressão. Entretanto, rasgou-se no momento o pavilhão parte superior da minha orelha direita, manchando 3 lençóis de sangue. Conservo como trágica recordação a cicatriz causada. Chamando o médium e acordadas outras pessoas que dormiam na casa, operaram-se mais 2 ou 3 transportes bruscos de objetos. Nessa mesma noite, um trecho do telhado do prédio foi descoberto, sendo espalhada mais de uma dezena de telhas sobre as outras, ao mesmo passo que no salão vizinho do instituto se ouviam distintas e fortemente, como que soldados marchando prolongadamente, o tombar de cadeiras e bancos, encontrados de manhã uns contra os outros e superpostos em tumulto, e as
melopeias, mais ou menos longínquas e errantes de um canto bárbaro e monótono de macumba. Na minha residência na rua Itambé, 21, Higienópolis, São Paulo. Como um ambiente em que convivia um médium, visitando-me ou mesmo dormindo uma ou outra noite, aí se registraram também vários fenômenos curiosos. No meu quarto, no compartimento onde se achava instalada a minha biblioteca, retratos, quadros, bibelosos, ornatos diversos, pesos de mesa, pedras rústicas, que recolhi nos principais rios do Brasil, deslocaram-se por si sós, caindo ao chão. Um tinteiro de bronze à base de mármore foi atirado às costas do médium, machucando entre os rins de contínuo aposento da minha filha. Então, ainda solteira, vieram através da porta fechada a chave do lado oposto da parede, enquanto o médium dormia em frente a mim. E eu lia na minha cama uma espátula de abrir livros com a efígie de Napoleão e um dicionário inglês datado de Eve House, Wimbledon, Londres, colégio de aperfeiçoamento de estudo de gênero, ali conhecido por Private Finnish School, no qual minha filha estivera entre dois outros da Europa. Este dicionário caiu sobre o corpo do médium adormecido e a chave se trancado além numa estante. Certo ornamento de jade ou de coral passou através de uma das altas janelas do quarto de minha filha em pleno dia sobre a rua e veio depositar-se no parapeito de uma das 6 janelas dos cômodos reservada a mim, do lado da biblioteca, cuja vidraça estava cerrada. Ainda em pleno dia, cerca de 11 horas da manhã, em dias diferentes, observei os seguintes fenômenos. Uma moeda de cobre de 40 réis do tempo da monarquia foi vista pelo médium ser posta no alto da moldura de um quadro, inacessível sem escada, por um ex-escravo, feitor e depois pagador de trabalhadores, chamado Antônio da Fazenda Cachoeira, em Itu, pertencente à família Couch Spears, com a qual eu mantinha relações de intimidade, conservando eu essa moeda até hoje, obtendo confirmação quanto ao tipo do negro falecido de Azul e a outros detalhes, tudo ignorado do médium. Por esta distinta família da elite paulistana, vibrada por mão invisível, estando o médico sentado em uma poltrona de leitura, uma bengala de jacarandá da Bahia e castão de tartaruga, deslocada de onde se achava, presente em que me fez o doutor Madureira de Pinho, quando o chefe de polícia do governo Góes Calmo, ao visitar eu com ele a penitenciária estadual e que havia sido trabalhada por um presidiário, autor de 16 mortes. Proporcionou ao médium uma verdadeira surra nos braços e nas pernas, na minha presença, caindo sozinha, a bengala em seguida ao chão. Um peso de mesa em bronze representado uma coruja sobre o livro, com gravações na lombada. Encontrando-se um médium junto a mim em palestra, desmaterializou-se no momento em que a arrumadeira, ao arranjar a minha escrivaninha, o repusera no lugar de sempre, indo esse objeto reaparecer 5 horas mais tarde, como que atirado pela janela do meu gabinete, na biblioteca municipal, estando o médium de pé a folhear uma revista e de costas para a janela, no pavimento superior e inferior da biblioteca, depois do expediente terminado, achando-se um médium na minha companhia. Assisti a outros deslocamentos à distância de objetos pesados, às vezes dentro de recintos impedidos da chave, ocasionados com irrefragável autenticidade. Os mesmos fenômenos se hão verificado em condições idênticas noutra moradia que tenho tido na capital paulista, via Floresta Negra, em Tremembé, junto à Serra da Cantareira, num apartamento do prédio J. Moreira, e agora nesta nova residência. Dr. Eurico de Góes dando ao médium um passe magnético debaixo das árvores da Vila Pritz, em Brooklyn, Paulista, São Paulo, ao cair da tarde.
casa do senhor Luiz Pinto de Queiroz, São Paulo. No confortável palacete desse lente da escola de farmácia, a rua Albuquerque Lins, São Paulo, presenciei o despencar de grande quadro na sala de visita, a deslocação de vidros e de uma faca de cozinha para a sala de jantar, estando esta fechada, a moldagem de um efígie de santo em farinha de trigo e o transporte a considerável distância de um livro dos manuais Barbeira, Princípios de Direito Administrativo de Orlando, da estante de um descrente materialista, advogado e amigo do farmacêutico Sr. Luiz de Queiroz para o hall da casa deste. Em diversas residências paulistas. Nas casas da família Thomas Pierce, do Dr. Eduardo Coutinho, de Antônia de Oliveira Barros, filhas dos barões de Piracicaba e cunhado do Dr. Washington Luiz, ex-presidente da República, dos dentistas Mesofante de Castro e Agnella Quintela, além de muitas outras, testemunhei fatos interessantíssimos, mais ou menos semelhantes, nas causas e nos efeitos dos quais, em maioria, foram lavradas atas comprobatórias. O fenômeno de maior destaque, ou maior raridade, foi a da interpenetração fluídica com aviso prévio de uma moeda de cobre de R$1.000 para dentro de qualquer, notem bem, a escolha dos observadores, de uma das 6 laranjas intactas dispostas numa frutieira sobre a etagere e bem distante ao médio em transe, na sala de jantar profusamente iluminado, na residência do Dr. Agnello Quintela, guarda ainda essa moeda nacional. Azinhavrada pelo sueco cítreo de laranja, da laranja. Em caso do antigo procurador das minhas propriedades e meu velho amigo, senhor coronel Feliciano Bicudo, um dos próceres do abolicionismo, e do seu genro Luiz Rato, a rua República Portuguesa em Santos, operam-se fenômenos de nota, entre eles diante de meio copo d'água que se achava sobre a mesa de jantar, produziu de improviso médio em transe erudito e admirável conferência sobre a água nos diversos aspectos da natureza: gelo, neve, fontes, rios, lagos, mares, vapores de água, nuvem, chuva, etc. Qual um homem culto e inspirando asas, difícil e demoradamente escreveria. Depois, o da levitação do médio, que foi impelido de uma sala à rua pela janela, qual um embrulho ou uma bola de borracha, caindo de pé na calçada à luz do sol. E coisa mais prodigiosa, esse austero e honradíssimo ancião que ia abraçar Mirabelle ao chegar em São Paulo na plataforma da estação de Santos, bem como seu genro e a sua filha, que estavam à mesma hora à espera do médium em São Vicente, atestar a sua imediata e verificada transladação do espaço de 1 minuto ou simultâneo aparecimento nos 2 pontos opostos e separado por cerca de 10 quilômetros. No Brooklyn paulista. Privilegiado ambiente, porém silencioso e rodeado de bosques e de pinheiros e eucaliptos. Para a consecução de fenômeno específico era a campestre ramançosa vila do São Bernardo Pritz, diretor da seção cambial do Banco Alemão Transatlântico em São Paulo. Aí, quer de dia, quer de noite, produzia-se fatos mediúnicos, dos mais encantadores e portentosos, sublimes comunicações, orais e escritas, de gênios e santos, em variados idiomas, transportes espontâneos, edificantíssimos e até sem materializações de entidades superiores. Aí eu vi Ricardo Wagner em Radiofonia Astral e também o célebre pujantíssimo tenor Tamagno, através dos pulmões do médium, ignorante, de canto em acústica retumbante.
Aí assisti a uma instrutivíssima demonstração do que é predigitação, ilusionismo, truque teatral ou espetacular e fenômeno verdadeiramente espírito-científico. Aí tive desejo de observar, como de outras vezes, que ao transmitir magneticamente um passo no médio, as suas forças recrudesciam, favorecendo as experiências de prosa em valor ou qualidade. Em escritórios ou casas comerciais da cidade. Interminável seria a relação dos fatos mediúnicos operados com a presença de Mirabelli em escritórios e casas comerciais de São Paulo. Na antiga farmácia Assis, nos escritórios dos saudosos amigos investigadores, o comendador José de Freitas Tinoco e do farmacêutico senhor Luiz Pinto de Queiroz, além de um sem número de locais congêneres registrados fenômenos curiosos. Ainda não faz muito tempo, ao ir com o tenente-coronel Salvador Moya, ex-presidente do Instituto Psíquico Brasileiro de São Paulo, acompanhado do médico ao escritório de advocacia do Dr. Birbacho de Lima, a Rua de São Bento. Observei episódio interessante, indagávamos do novo processo em que se via Mirabelli, mais uma vez envolvido por pretenso exercício legal da medicina. Quando era na parte da manhã, ele se apresentou mediunizado. Primeiro foi um jurista e depois um poeta que se externou, o culto do direito fazendo a psicologia do caso, em que transparecia a má-fé e a perseguição das autoridades sanitária e policial, e o desejo de escândalo. Discorreu sobre a nulidade ou a inocuidade da denúncia, sem fundamentos jurídicos. O cultor das musas, quiçá a mesma entidade manifestada que não deu nome, dirigiu-se em versos espontâneos e rimados ao jovem auxiliado Dr. Birrembacho, Dr. Pena Firme, deixando-o surpreso pelas revelações íntimas e até as lágrimas, e comovendo no encanto as pessoas ali reunidas pelos conceitos elevados e pela oportunidade das palavras. No recinto do Instituto Psíquico Brasileiro, em Tucuruvi, São Paulo, em sessões gerais e repleto de assistente, ou em sessões limitadas ou especiais, à luz do dia ou à noite, sucederam-se fatos deveras dignos de registro, consignados em atas subscritas. Irei resumi-los. Devolução astral de valioso crucifixo de família de ouro que havia sido furtado ao médium, caindo entre flores ornamentais do Instituto. Ata de 25 de maio de 1935, assinado por 25 pessoas. Reaparição e queda de documentos que haviam sido subtraídos à minha tia materna, Arlinda Dora da Silva. Fatos, aliás, por ela a mim confirmados. Reaquisição de uma pele ou Ruri Reinhardt, perdida num ônibus por dona Cinha Quintelli, por ela reobtida similarmente no Instituto. Subitamente impressionadora denotação astral em pleno dia de um tiro de revólver, ouvido por todos e sentindo-se o cheiro da pólvora e o sinal da bala na parede do Instituto. Com aviso prévio do médium, ante a presença no salão da excelentíssima senhora Dona Aurélia Marcondes Pereira, cujo marido, coronel índio do Brasil, dias antes se havia suicidado em tais circunstâncias. O relato desses três íntimos fenômenos consta na ata lavrada a 16 de setembro de 1935. As falas 89 verso 91 do livro respectivo, e assinado por 42 assistentes. Flores arremessadas e colhidas no jardim do Instituto para um ambiente através da porta e janelas fechadas. Congelamento de água que não cai, de vidros de boca larga, destapados e invertidos, fenômeno assistido e controlado por mim. Iluminação do corpo do médium por uma aura luzente, invenção mediúnica e funcionamento demonstrativo do psicômetro Mirabelli. Nome dado por mim a um aparelho de metal, ideado por espiritualidade manifestada no médium,
próprio para medir ou gradar, pelo seu giro ou pela sua agitação, a intensidade psíquica de cada um. E ferimento sério e sangrento no Dr. Agnello Quintela durante um temporal ribombante, em consequência do arremesso invisível e violentíssimo de uma cadeira contra a face desse conhecido dentista. A ata de 20 de setembro de 1935. Materializações da progenitora do facultativo do senhor Dr. Oswaldo Cunha Guedes, por ele fotografados e reproduzidos. Quase se vê a página 100 do competente livro, arquivado no Instituto, além de várias outras descritas algures em publicações de imprensa, conforme consignado neste livro. Na residência e última sede do Instituto, a Rua Voluntários da Pátria, 490, São Paulo. Incontáveis fenômenos de natureza análoga aos antecedentes, identificação à minha vista pelo médium de mortes e aparições de pessoas dele inteiramente desconhecidas, por meio de fotografias congêneres diversas, a ele apresentadas ao mesmo tempo num ato identificador, como aconteceu com o cadáver de soldado morto em combate na ponte de Igarapava, São Paulo, do qual fora comandante o coronel Moya, então presente, até então descrente. Globos e estrelas de luz suspensas no ar, ou projetando-se ao longo dos tetos e paredes. Passarinhos soltos de manhã pelo espírito de um adolescente, filho do prefeito de Itapecerica, na zona rural de São Paulo. Farmacêutico, o senhor Álvaro Guedes de Almeida Leme, o rapaz de nome José, vulgo Zequinha, muitíssimo estimado, ali morrer afogado na represa local, tomando banho com outros companheiros, e ao abrir, na manifestação do seu duplo etéreo, as portas da gaiola dos pássaros, que ele havia oferecido em vida ao professor Mirabelli, dissera sorrindo para o médium: assim como eu me encontro livre pelo espaço, vou também dar liberdade a esses dois passarinhos que eu tinha prendido injustamente. E soltou-os, e os pássaros, tangindo para fora por mão fluidicamente corporificada, saíram cantando pelo azul sem fim. No interior do estado, em diversas residências de cidades e ainda em algumas fazendas paulistas, para as quais era eu transladado na companhia do médium, de preferência aos sábados ou aos domingos, assisti a inúmeros fenômenos irrelacionáveis aqui, tá? A quantidade verificada, embora constem elas nas respectivas atas, muitas delas redigidas, além de subscritas por mim e pelas pessoas presentes. Entre os mais importantes ou curiosos, recordo-me dos operadores, quer de dia, quer de noite, quase consecutivamente na Fazenda do Cruzeiro, situada logo depois de Araraquara, não muito longe da estação Santa Lúcia, de propriedade da família Almeida Leite. Houve deslocações, transportes e retransportes espontâneos de objetos interessantíssimos. Desmaterialização ou desaparecimento fluídico ou instantâneo de um alicate antes vindo astralmente de outra casa, das mãos de uma pessoa que o segurava, vidro que se estilhaça sozinho, no lampião belga suspenso, passando mesmo a balouçar forte, como se fosse um trapézio impelido por invisível símil nele pendurado, revólver Colt, pertencente a uma pessoa da família, a qual em seguida a queda comprovada pelo transporte, sem contar de ente carnal ou humano, à luz do dia, após o almoço, e apesar de armado com todas as balas, é impedido de disparar o gatilho, por tentativa de vários dos circunstantes, mediante aviso prévio do médium. A propósito, e apesar de funcionar a mola detonadora e o tambor móvel perfeitamente, conforme examinei decorrida a prova sugerida ou a restrição mediúnica. Prodígios da biopsique obtidos com o médium Mirabelli.
Dr. Henrique de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro, antiga Academia de Altos Estudos, doutor em Hermetismo ad honorem pela Escola Superior Livre de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.